A passagem de hoje é Gênesis, capítulo 31, versículos 25 a 35. Vamos ler juntos. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Por que temia? Pois que dizia comigo se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Amém. Estarei compartilhando uma mensagem intitulada A Proteção de Deus, o Segredo da Ousadia. Jacó juntou sua família e todos os seus bens e começou sua jornada de volta para sua terra natal. Nesta jornada, Raquel se tornou uma pedra de tropeço. Isso porque Raquel levou algo que não precisava levar e, de fato, algo que não deveria ter levado. O roubo dos deuses domésticos de seu pai Labão por Raquel transformou uma jornada legítima em um ato de roubo e fuga. A comitiva de Jacó tinha mulheres e crianças vulneráveis a longas jornadas, e também muitos animais, então eles foram alcançados por Labão, que os perseguiu e os alcançou 10 dias após a partida. Labão soube que Jacó havia partido 3 dias depois que Jacó partiu e começou sua perseguição, alcançando a comitiva de Jacó em uma semana. Labão, tendo alcançado Jacó, o confrontou com 2 questões. Uma era sobre o procedimento. Era sobre por que ele fez isso de tal maneira, e a outra era sobre itens perdidos. Alguém levou o que era meu, disse ele. Primeiro, em relação ao procedimento, ele apontou que Jacó partiu sem avisá-lo. Vamos ler. Gênesis 31, 27 e 28 juntos. Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste, fazendo assim. Labão repreendeu Jacó, dizendo que, como Jacó fugiu como se estivesse escapando, ele não teve tempo de se despedir. Não teve tempo de se despedir de minhas filhas e de meus netos. Ele ignorou o tempo para despedidas, o procedimento de despedida. Ele disse que se Jacó tivesse lhe dito oficialmente, estou voltando, ele teria realizado uma festa, e eles teriam tido um momento de bênção juntos. O outro ponto que Labão levantou foi sobre os itens perdidos. Vamos ler Gênesis 31, 30 juntos. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Labão diz: É certo que você deseja voltar para a casa de seu pai. Mas então pergunta: Como você pôde roubar meus deuses? Ele está se referindo aos terafins que Raquel roubou. A ação desnecessária de Raquel fez com que a jornada legítima de Jacó
parecesse uma fuga após um roubo. Depois de ouvir as palavras de Labão, que estava apresentando queixas baseadas em duas razões: o procedimento de despedida e os itens perdidos, Jacó então responde. Vamos ler Gênesis 31, 31, 32 juntos. Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Primeiro, em relação ao procedimento de despedida, Jacó confessa: eu estava com medo. Ele confessou que pensou que Labão tiraria suas esposas à força. Esse pensamento não era totalmente sem fundamento, isso porque a relação entre Labão e Jacó na época havia se deteriorado bastante, e não era impossível que Labão realmente fizesse isso. E Jacó afirma categoricamente: eu não roubei os deuses de Labão, e se alguém do grupo fez tal coisa, essa pessoa morrerá. Isso porque Jacó não sabia que Raquel havia feito isso. Hoje, vamos focar nossa meditação nesta parte, nas palavras de Jacó. Primeiro, a ousadia de Jacó. Esta é uma atitude que precisamos imitar. A ousadia é um estado de espírito que se pode ter quando não há nada a esconder. Se alguém cometeu um pecado ou fez algo impróprio, não pode ser tão ousado e inevitavelmente se acovardará. Jacó não cometeu roubo. Para ser preciso, ele não sabia que Raquel havia roubado. Embora ele tenha competido com seu tio Labão, ele não pegou nenhuma ovelha extra além do que foi prometido, nem tocou em nenhum animal não prometido. Como examinamos no domingo passado, o acordo que eles fizeram era muito desfavorável. Era um acordo feito sob condições muito desfavoráveis. Ele não escolheu o lado que poderia ganhar mais, mas o lado que só poderia ganhar menos. Essas condições eram tão desfavoráveis a Jacó que Labão concordou sem hesitação. De qualquer forma, era uma propriedade legitimamente adquirida por meio desse acordo. Ele não levou nada que não fosse legitimamente seu. É por isso que Jacó pôde ser tão ousado diante de seu tio. O povo de Deus deve ser capaz de viver com tal ousadia. Mesmo que uma promessa implique em prejuízo, deve haver fidelidade em cumpri-la. E jamais devemos cobiçar os bens alheios. Todas essas coisas são possíveis por causa da fé em Deus. Sem fé, não se pode fazer isso. Ser capaz de manter uma promessa, mesmo que isso signifique sofrer uma perda, é possível por causa da fé de que Deus nunca nos deixará sofrer perdas. Deus nunca nos deixará voltar de mãos vazias. É porque temos a fé de que Deus proverá, Deus suprirá, que podemos incorrer ativamente e proativamente em perdas. Da mesma forma, a razão pela qual não devemos cobiçar os bens alheios é a mesma. Tentar se preencher com a cobiça surge da falta de confiança em Deus, pensando que Deus pode não preencher, Deus pode não prover. O povo de Deus não cobiça os bens alheios porque acredita que Deus proverá. Não há necessidade de adquirir bens de tal maneira. Nossas necessidades são sempre abundantemente supridas por Deus em seu próprio tempo. Surpreendentemente, Jacó tinha esse lado. Ele era ousado e não tinha reservas diante das acusações de Labão. Eu os abençoo em nome do Senhor para que vivam uma vida ousada e sem reservas, mesmo diante daqueles que tentam nos acusar e encontrar falhas em nós. No entanto, as palavras de Jacó não contêm apenas aspectos positivos. A última parte do versículo 32 está registrada assim: pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. A razão pela qual Jacó podia ser ousado era porque ele vivia sem reservas. No entanto, por outro lado, também era porque ele era ignorante. A ousadia que provém da retidão é boa. Mas a ousadia que surge da ignorância não é de forma alguma boa. Isso porque há uma diferença do céu à terra entre realmente não haver problema e simplesmente eu não estar ciente do problema. É exatamente aqui que reside a diferença entre ontologia e epistemologia, que eu às vezes menciono.
Na verdade, a comitiva de Jacó realmente tinha um problema pelo qual Labão poderia ficar com raiva. Havia uma pessoa que havia roubado. Isso está no domínio da ontologia. De fato, havia uma pessoa que havia roubado. Mas Jacó simplesmente não sabia desse fato. Isso está no domínio da epistemologia. Porque é uma questão de saber ou não saber. Esse tipo de ousadia é extremamente perigoso. Porque quando a verdade é revelada, quando a verdade vem à tona, essa ousadia não pode mais ser mantida. Felizmente, Labão não encontrou os deuses que lhe foram roubados. Assim, a ousadia de Jacó pôde ser mantida. Embora este incidente possa parecer, externamente, como o engano de Raquel, sem dúvida, foi um ato que Deus cuidou. Nossa ousadia não provém de nossa própria realidade, ou seja, de nossa própria ontologia. Isso porque somos pecadores, cheios de todo tipo de pecados. Nossa ousadia é uma ousadia que vem porque Deus nos tornou ousados. Embora não sejamos realmente ousados, é uma ousadia que vem porque Deus nos tornou ousados, porque Deus nos reconheceu como ousados. O roubo é claramente uma coisa má, mas Deus decidiu na passagem de hoje, cuidado para não dizer nada, nem bom, nem mal. Ele disse a Labão, não fales nem bem nem mal. E Deus também decidiu não falar sobre o bem e o mal. Ele não está julgando este assunto como bom ou mal neste momento. Amados irmãos e irmãs, hoje vimos dois tipos diferentes de ousadia. Primeiro, a ousadia de não ter pecado ou remorso de consciência é algo que devemos imitar. Eu os abençoo em nome do Senhor para que vivam com tal ousadia hoje. Devemos ser ousados, sem recorrer a atalhos ou enganos, e sem lidar com as coisas da maneira do mundo. Devemos ser ousados porque Deus supre todas as nossas necessidades. No entanto, devemos ter cuidado com a ousadia que vem da ignorância. Isso porque uma situação embaraçosa pode surgir quando os fatos são confirmados. Assim, a ousadia pode se transformar em seu oposto, a covardia. Mas Deus protege nossa ousadia ignorante. Deus cuida de nós. Embora não sejamos seres inerentemente ousados, Deus nos reconhece como ousados. Diante das forças das trevas que nos acusam, Deus nos cobre com o precioso sangue de Cristo e com a graça de Cristo, tornando-nos ousados. Para que os filhos de Deus não vivam em covardia, Deus manterá a nossa ousadia sem julgar o bem ou o mal. Eu os abençoo em nome do Senhor, para que hoje seja um dia vivido nessa graça. Eu os abençoo em nome do Senhor, para que vivam hoje mantendo essa ousadia como filhos de Deus. Eu abençoo todos os queridos irmãos e irmãs, para que vivam uma vida vitoriosa hoje com a ousadia desfrutada pela fé em Deus, a ousadia desfrutada pela graça, porque Deus cuida de nós. Uma ousadia que não se deixa intimidar por ninguém, nem se encolhe em qualquer situação ou circunstância, mas é desfrutada como filhos de Deus.